Capricornianos e capricornianas, bora descobrir as energias disponíveis para o ano de 2026 para o coletivo de vocês. Vamos lá. Estou trazendo essa leitura, que é uma adaptação de uma leitura que eu ofereço nos atendimentos particulares. É uma mandala que mapeia várias áreas da vida. Obviamente, na leitura particular, a gente dá uma aprofundada ainda maior. Aqui eu abro mais casas, então é uma leitura um pouco mais extensa, mas nessa aqui que eu estou trazendo para o canal, já dá pra gente descobrir bastante coisa a respeito do ano de 2026, tá certo? Eu vou abrir essa mandala e a gente vai conversando a respeito das áreas da vida, certo? Lembrando que, como disse, é uma leitura que nos atendimentos particulares ela é um pouco mais extensa, mais completa. Então, caso você goste desse tipo de leitura e queira, né, marcar um horário comigo, meu contato está aqui no descritivo do vídeo. Ainda tenho horários para o mês de janeiro e, inclusive, estou com preço promocional, tá? Então, se quiser, entre em contato comigo, a gente agenda, tá certo? Vamos lá, então? Neste momento, eu peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, energias para o ano de 2026, coletivo de Capricórnio. Diga lá, tarô. Vamos lá, Capricórnio, vamos conversar a respeito das energias. Tem alguns desafios, mas os desafios saíram em todos os signos, né? A gente está vivo, então o desafio está aí presente. Qual a energia principal para o ano de 2026 para o coletivo de Capricórnio? Energia do mago, uma energia que proporciona inícios, muito propícia para novos inícios, uma energia de você manifestando o que você quer, de você tendo todas as ferramentas que você precisa à sua disposição. Então, bora lá com exemplos. Quero manifestar um amor, você tem possibilidade. Quero manifestar um trabalho, opa, você tem sabedoria, vai ter possibilidades de solidez. É o universo trazendo para você as ferramentas que você precisa, tá? Então é um ano que, se você conseguir usar essas ferramentas que serão disponibilizadas para vocês, vocês vão sair lá em 2020, finalzinho de 2026, daqui a um ano, com muitas vitórias. Porque é um arcano que tem um potencial muito grande de manifestar tudo que você quer. Claro, é um arcano que exige ação. Não é assim, não é aquela coisa do gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, faz o pedido e o pedido se materializa ali na sua frente.
Não é dessa forma, mas é você lançar um objetivo e entender que você precisa empreender algum esforço para a concretização daquele objetivo. Mas quando você se esforça, o universo, vai colocando as pessoas certas nos lugares certos. Tem um videozinho acho que é do Mr. Bean, que ele vai andando, e ele vai caminhando nos lugares mais absurdos e o chão vai se fazendo assim, ele vai andando num carro, vem um outro carro, não sei se vocês já viram, é mais ou menos isso, tá? É vocês encontrando, tendo o suporte, o apoio, a ajuda que vocês precisam. Quando a gente fala ferramentas, fica um pouco, soa um pouco estranho às vezes, mas é assim, é aquele amigo que chega com uma palavra de conforto na hora que você precisa, um conselho que abre os seus olhos e fala assim, gente, como é que eu não percebi isso? Para algumas pessoas, é uma pessoa que chega e te oferece uma quantia de dinheiro e fala assim, olha, eu sei que você está apertado, eu tenho uma graninha parada, você precisa, você quer? É esse tipo de ajuda, de suporte que vocês terão ao longo de 2026, tá? Que é ótimo, mas me vem também aqui uma coisa que me vem de falar. Apesar de vocês terem tudo assim à disposição, cuidado com a maneira como vocês vão usar essas ferramentas, tá? Porque o mago, no lado sombra, ele meio que usa as energias para manipular aquilo que ele quer, mas para o lado negativo, tá? Então, bastante cuidado também com a maneira como vocês vão usar essas ferramentas, certo? Como é que tá o capricorniano hoje? Talvez por conta da proximidade do aniversário, Porque a gente está bem aqui no período em que os capricornianos estão fazendo aniversário. Vejo que vocês estão aí saudosistas, naquele período de balanço da vida, É um período também que o final do ano tem muito essa vibe, Vejo que vocês estão muito voltados para o passado, Ou que estão percebendo que questões que vocês já viveram estão aí retornando, tá? A carta do julgamento tem isso, Algo que volta aí para que seja repensado, ajustado, resolvido, Posso estar falando com pessoas que estão, nesse momento, frente às situações que já foram vivenciadas e que pode estar pensando assim, puxa vida, mas isso novamente? Mas também posso estar falando com pessoas que estão pensando muito a respeito do passado, tá? Por conta dessa fase do período do ano e da proximidade do aniversário, aquele período de balanço da vida, sabe? Mas essa energia aí do passado rondando sua porta feito alma penada, Eu lembrei disso quando saiu o arcano, esse arcano, numa outra leitura, e a imagem fixou muito, a música do Lulu, porque conta disso mesmo, É o passado ali te atormentando, tá? Agora, a gente vai falar, antes de eu falar da casa, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Essa energia principal, ela vai conversar com todas as casas, tá? E todas as casas, elas vão conversando entre si. É importante deixar isso claro aqui para vocês, tá? Vamos falar agora da casa, que é onde você mora, onde você encontra aquele conforto emocional, sabe? Que pode ser junto da sua família, pode ser num outro lugar, tá? É a casa do seu coração, onde você se encontra. Vocês vêm com a energia da força, que pede aí, um autocontrole. Então, para quem está enfrentando, ou vai enfrentar problemas familiares, problemas na casa, é importante que vocês não falem muito, segurem a boquinha de vocês, tenham autocontrole. Quando vocês pensarem em alguma forma de rebater,
que você está ouvindo, ou que estão fazendo com vocês, tem um pouquinho de autocontrole. Para, repensa e, não estou dizendo não fala, mas pensa o que você vai falar, porque quando a gente responde as coisas no ímpeto, né, de sopetão, às vezes a gente se excede. Aqui está pedindo, dá uma segurada, né? É um momento de você não se projetar tanto, dá uma recolhida, tá? Às vezes a gente pensa que, quando sai essa carta, às vezes a pessoa pensa que está perdendo, porque ela não pode, né, se expor tanto. Não, menos é mais. Então, quando a gente não se expõe tanto, a gente não se expor é uma forma de proteção, e nesse caso, de uma boa proteção, tá? Então, dá uma recolhida. Nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente acha pode ser dito, de qualquer forma, tá? Então, um recolhimento aí é uma carta de um autocontrole, né? Tenha um autocontrole nas questões familiares. E vem muito de pais com problemas com filhos. Sabe aquele filho que é problemático, né? Dá uma segurada, né? Que às vezes a gente quer resolver a situação e piora mais, tá? Trabalho tá muito interessante. O que eu vejo aqui? Vejo o capricorniano passando por uma grande transformação na área profissional, né, no trabalho. Algumas pessoas passarão por encerramentos de ciclos, tá? E aí, encerramento de ciclo para trabalho, ele pode vir de duas maneiras. Você pode passar por um processo de demissão, mas você também pode encerrar um ciclo numa empresa, porque você foi promovido ou transferido, né? Tem essa energia aqui. Mas também vejo que esse corte, ele vai te proporcionar novas oportunidades, novos começos. E para algumas pessoas, tá? Tem uma energia de um corte que vai te alçar a uma posição que você não estava esperando, tá? Uma posição de destaque, uma posição de liderança. É como se você encerrasse um ciclo e começasse um outro, num outro patamar, sabe? Como se o seu valor fosse reconhecido. Posso até estar falando de uma pessoa que, mesmo na empresa, né, passa a ter o potencial reconhecido, a ter o valor reconhecido. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, mas até agora ninguém tá nem aí pra mim, eu trabalhando há anos a fio, ninguém nem tchum. Esse ano tchum, esse ano o pessoal vai te notar, tá? Vai ser um encerramento de um ciclo, que pode, para alguns, um ciclo de não visibilidade, um ciclo de não reconhecimento. Para alguns é um ciclo de um término mesmo das relações profissionais, de vínculos profissionais, e para alguns é um encerramento de uma fase, né, que vai proporcionar um novo início. Mas vejo, por conta desse arcano aqui, desse imperador, que a possibilidade de você recomeçar numa posição de destaque, ou mesmo que você não tenha uma posição de destaque, você não esteja ali comandando um grupo, não esteja numa posição de liderança, ainda assim é um recomeço muito promissor, tá? Não vejo, para as pessoas que estão, que mudarão de ciclo, né? Encerrarão ciclos por conta de demissões, não vejo que vocês vão ficar desempregados por muito tempo, não, tá? Essa energia aqui mostra uma movimentação. E lembrando, vocês vêm com o arcano do mago, que te dá todas as possibilidades, né? Que te dá acesso a manifestar tudo o que você precisa. Lembra? O mago precisa de ação. Então, é você olhando, fui demitido. Quem pode me ajudar? Né? E agora, quem poderá me salvar?
É você lembrando de um amigo que te leva o currículo e que te recoloca no trabalho, tá? Então, assim, não fiquem preocupados. A coisa, para quem é um término, a coisa não vai durar muito tempo não, tá? Dinheiro. Dinheiro, vocês saem com o eremita. O eremita na casa de dinheiro, e a gente analisa dinheiro e trabalho em casas distintas, porque tem gente que a única fonte de renda é o salário. Algumas pessoas têm aí rendimentos de aluguéis, né, investimentos, tal, principalmente o capricorniano, né, que tem um faro para dinheiro, né? Vocês vêm com o eremita. O eremita é uma carta que nessa casa vem me falar de um processo de análise muito criteriosa de investimentos, de onde você vai colocar o seu dinheirinho, né? Então, assim, é uma carta que vai falar, olha, eu preciso gastar nisso? O que esse gasto vai me proporcionar? Assim, da maneira mais ampla. Porque a gente sabe que às vezes a gente compra alguma coisa, né? E dá um calorzinho na alma, né? Esse mundo capitalista, né? Então, assim, às vezes a gente troca de carro, o carro tá bom, o carro tá belezinha, só porque a gente quer um carrinho mais novo. Precisa? Não precisa, mas dá uma ajudinha no ego, né? Dá uma levantada no ego. Então, aqui é o capricorniano pensando, meu ego precisa disso mesmo? E é uma resposta que a gente só consegue se dar quando a gente está num processo de autoconhecimento muito grande. Para que eu quero esse carro? A troca desse carro vai me proporcionar mais conforto, mais economia, mais estabilidade, é um carro mais seguro e eu realmente preciso de um carro mais seguro, mas, né? Ou eu estou só querendo me aparecer, entendeu? Só quando você está com o modo eremita ativadíssimo é que você consegue responder essas questões de maneira muito clara, sabe? Então, esse ano, para o coletivo de Capricórnio, é necessário que vocês analisem os seus gastos com esse olhar. Eu realmente preciso disso agora, tá? E aí, se você sentir que preciso muito, né? Vai e faz. Mas não deixem essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente é tão forçado a comprar, a consumir algo que a gente nem precisa, né? Então, assim, e me vem também de falar, Capricorniano, não é através disso que você vai, né, se elevar, tá? Então, olha direitinho, analisa direitinho, tá? Certo? Vamos falar de relacionamento. Ai, Capricórnio, vocês estão aí, ó, modo pegação geral. Vocês vêm com o diabo e com o louco. Eu não tenho certeza, eu acho que saiu alguma coisa parecida com touro, viu? Que eu acho que, se eu não me engano, saiu para touro a mesma posição, inclusive. E touro e capricórnio são signos do elemento terra, né? Engraçado que vocês são tão pé no chão, né? Mas aqui tá passando o rodo. Vocês vêm com o diabo e o louco, né? Dá uma olhadinha, me veio de falar isso aqui agora, tá? Dá uma olhadinha na leitura de touro, porque pode ser que tenha alguma informação lá para vocês, tá? Mas vamos lá, o que eu vejo aqui, gente? Vocês muito saidinhas, sem querer nada sólido, nada muito
nada sério, né? É vocês conhecendo um monte de gente, é vocês se lançando, né? Com relacionamentos leves, tá? Com relacionamentos descompromissados. Eu vejo que o Capricórnio em 2026 não vai querer se amarrar a ninguém, sabe? Sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Vocês estão nessa vibe aqui, tá? É uma energia que, para quem tá nessa vibe, aproveita, né? Só toma cuidado, né, com energias de manipulação. Por quê? Lembra que eu falei, o mago, ele, no lado sombra, ele tem essa energia aí, né, de manipular as pessoas, de usar, né, os seus atributos em benefício próprio, mas meio que para, né, sem muito critério, sem muito escrúpulo, né? Não está muito preocupado se o outro vai se prejudicar ou não. O lado sombra do diabo tem essa mesma conotação. Vejam, não sei se vai dar para olhar aqui, ó. Ele tem uma pessoa que está numa posição de sofrimento e o diabo está aqui, ó, manipulando, né? Como se estivesse movendo os fios aqui, manipulando essa pessoa. Então, cuidado, né? Com essas energias tão convergentes de manipulação, porque você pode estar brincando com o sentimento de algumas pessoas, tá? Cuidado para essa energia toda, né, sua, tão solta, tão livre, tão leve, não machucar outros, tá? Porque às vezes a gente também se sai machucado, tá? O arcano do louco, ele tem uma energia que é legal, porque ele fala de um relacionamento leve, né? Fala de inícios, né? Por isso que eu falei, você tá na pegação geral. O diabo, ele sai, passa o rodo. E aqui você tá conhecendo várias pessoas, porque assim, conhece e fica, tchau. Conhece, fica, tchau. Na próxima, né? Aqui a fila rodando assim, né? Muito. Mas, e o que eu tava falando do arcano do louco, ele tem essa pegada leve, solta, né? Que é bacana, porque quando a gente começa um relacionamento, a gente tá nessa vibe mesmo, a gente tá se conhecendo e tal. A questão é que quando junta o louco com o diabo, aí a coisa muda de figura, né? Porque eu pego, mas não me apego, entendeu? E aí, quando você tem aquela energia ali do mago, né? De manipulação, com esse diabo, a coisa tende a ser um pouco delicada. Então, se você tá nessa energia de pegar geral, mas não se apegar, deixa claro para a pessoa qual que é a tua energia, certo? É isso. Gente, que pesado, né? Vamos lá, vou até beber uma água. Agora, vida social. Eita, que vocês estão, acho que até por conta da vida social, então, vocês vão estar conhecendo muita gente aqui, viu? Vocês vêm com a roda da fortuna, né? Que mostra aí, ó, muita movimentação, em cima sobe, de baixo desce, e vocês naquela loucura desenfreada, né? É de fato uma carta que mostra muita movimentação. Me vem de falar que muita movimentação não quer dizer qualidade. Quantidade não quer dizer qualidade. Então, se vocês querem só rodar o mundão de meu Deus, beleza, tá? Mas vem sim um ano de muita movimentação. Posso estar falando com quem vai viajar, posso estar falando com quem vai ter vários eventos, posso estar falando de eventos corporativos, sim, tá? Mas posso estar falando de eventos que você vai buscar, viagens, né, curtição. Vai ser um período aí bem agitado, a vida social muito agitada, tá? Bora falar de contratos, tudo que você põe o seu nome, tudo que você assina, do micro ao macro, de contratei uma academia, vou vender meu apartamento, comprei um apartamento, né? Tudo que você assina. Tem uma energia aqui
de equilíbrio. Sim, a justiça fala disso, né? Tem uma energia forte de racionalidade. E a justiça é um arquétipo muito claro. Tem uma energia de questões judiciais aqui. Então, posso estar falando com quem vai assinar contratos que terão alguns problemas, que esses contratos serão levados à justiça? Posso. É para todo mundo? Claro que não. Tá? Posso estar falando com quem, ao longo de 2026, vai precisar ser muito equilibrado, segurar o chance aqui, tá? Posso estar falando com quem vai, ao longo de 2026, precisar ser muito racional no que assina, sabe aquela coisa do preto no branco, identificar claramente onde está colocando o seu nome, tá? Para que esse cuidado não te encaminhe para questões judiciais. Aqui, qual é a grande sacada? Você sabendo que tem lá no final da ponta a justiça, você meio que se antecipa para não chegar nesse ponto. Então, o que você vai fazer? É pensar muito a respeito. Vai assinar um contrato? Leia friamente as letras miúdas. Se certifique do que você está comprando. Mas... Porque às vezes, isso já aconteceu comigo, gente. Vai numa loja, o cara te mostra um móvel no padrão X. Você contrata. Quando chega, não é aquilo que você contratou. Na verdade, não é aquilo que você contratou. Eles te mostram uma coisa e no contrato tá a descrição de um produto de uma outra qualidade. E aí você não tem muito como contestar, porque você caiu na palavra do cara, do vendedor. Entende? Então é esse tipo de coisa. Se certifica de tudo que você está assinando. Vou comprar uma janela, né? Analisa todos os detalhes, né? Se é de fato aquilo que eu quero, tudo. Prazo de entrega, fornecedor, tudo, né? Quanto mais vocês cercarem aqui, quanto mais vocês pensarem a respeito, mais tranquilo será o 2016 em termos de contrato, certo? Agora, a gente vai conversar a respeito de um alerta para vocês, tá? Todo arcano, ele tem um lado luz e um lado sombra. E nessa casa aqui é só o alerta. Então, o alerta de vocês é... Até respirei, né? Para falar. Caprica, não delega a tua vida para seu ninguém. Assuma as rédeas da tua vida. O que você quer para o teu momento? O que você quer para 2026? E se encaminhe para isso, tá? Mas assim, não é mais momento, hora, né? Fase de você simplesmente deixar que os outros decidam a sua vida. Mostra quem é que está no comando. Assuma as rédeas da sua vida. O carro pede isso. Força, coragem, sabedoria, né? Vocês vão ter, mas tem que ter ação. Mas a pessoa sabe que não pode fazer isso comigo. Oi, nem sempre. Deixa claro o que você quer, o que você não quer. O que você aceita, o que você não aceita. Sabe? É chegado o momento de você se posicionar. Não delegue mais a sua vida, a decisão das áreas da sua vida para outra pessoa. A vida é de quem? Quem tem que estar no comando? Certo? É isso. Se aqui é um alerta, aqui é um presente do universo. Graças, né? O universo falando,
Ai, Capricórnio, vamos lá que eu vou te dar um presentaço. E aí, vocês veem com uma cartinha, né? Que é muito, 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 como que eu posso colocar? Ela desperta algumas particularidades, né? Ela tem algumas particularidades. Porque assim, para algumas, ela fala de escolha. Em algumas situações ela fala de escolha. Para algumas situações ela fala de relacionamento. Então, bora lá. Para questões de relacionamento, né? É o universo falando, quando você aquietar seu facho aqui, aquietar o facho é bem uma expressão da minha mãe. Quando você der uma acalmada, quando você decidir o que você quer, né? Você vai ter aquilo que você está buscando em termos afetivos, tá? Vem aí uma energia de amorosidade no ar. Para outras pessoas, é o universo falando, Capricorniano, ao longo de 2026, você vai ser exposto a muitas situações de escolha e a gente vai te dar condições de você realizar as melhores escolhas, tá? Então, lembra que eu falei, se você souber usar essas ferramentas, você vai se dar muito bem. Então, aqui, ó, quando você tá em dúvida se assina ou não, o universo vai te dar um insight, vai te colocar uma pessoa no caminho que vai falar, cuidado, ou então se joga, Capricorniano, porque a coisa vai dar muito bom, né? Quando você tiver aqui, ó, com uma dúvida a respeito de se é o momento de investir em tal coisa ou não, o universo, né, te dá suporte, uma visão, se é o momento. Então, assim, ao longo de 2026 é um período, né, será para vocês um período de muitas tomadas de decisão. Vocês terão suporte para essas decisões, tá? É meio que o universo falando, decide, aqui ó, decide que a gente te ajuda. Toma as rédeas da sua vida, que a gente faz a nossa parte, tá? Uau! Qual o conselho para os capricornianos? E aí vocês vêm com a carta da Torre, que é uma carta que fala de ruptura, ela fala de abalos, ela fala de perdas. Nossa, Cris, você está falando que vai acontecer tudo isso comigo? Para algumas pessoas, sim, porque eu estou falando, né, para muita gente. Uma energia de coletivo, lembra disso. Mas, e onde eu vejo essa energia muito forte, gente? Aqui, relacionamento, tá? Esse conselho. Muito forte para relacionamento e essas questões aqui, de contratos, tá? A carta da Torre, ela vem falar de abalos, né? De perdas. E a gente só perde aquilo que a gente não tem, aquilo que não é sólido. Então, para o capricorniano, e quando você se vir no momento Torre, lembra da sua força, da sua capacidade de materializar tudo o que você precisa, tá? Quando você estiver frente a essa torre, pensa, né, que ela conversa muito, porque a gente sempre vai olhar a energia que está mais densa, né? Quando você estiver aqui, nesse momento né, emocional, de relacionamento ali, né, naquele conflito, para e pensa, o que eu quero da minha vida? O que eu estou construindo? Será que eu quero, né? Será que eu não estou buscando, né, algo que seja muito desestruturante? Porque às vezes, e olha o que me veio de falar aqui, às vezes a gente não vai dar valsa. A gente vê todo mundo curtindo, todo mundo pegando geral, e a gente vai no embalo. Por isso que essa carta aqui fala,
Assume as rédeas da tua vida. É o que você quer, não é o que o outro quer. Tá? Mas também aqui fala de relacionamento. Às vezes você encontra uma pessoa, a pessoa quer muito um relacionamento sólido e você não tá afim, assume as rédeas da tua vida, sai fora. Tá? Aqui é você que tem que estar no comando. E essa torre, ela vem falar, a torre vem para mostrar o que não é verdadeiro, o que não é sólido. Então, não se abale por ela, porque a torre é a possibilidade de você construir em base sólida. Então, por que você vai viver um relacionamento que você não quer? Se você está numa fase de pegação geral, por que você não deixa claro isso? Não deixa claro o que você quer? Por que você vai construir um castelinho de areia? Entende? É nesse sentido aqui. A torre, ela só derruba algo que não é sólido, né? Construa você a sua solidez. Tá certo, Capricórnio? É isso. Quanta coisa, né? Falei que a gente ia conversar bastante. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o 2026 seja um ano de muita felicidade, de muita realização. A gente se encontra em qualquer vídeo do canal por aqui, tá bom? Beijo enorme. Tchau, tchau.